Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Futuros técnicos e analistas do TRE ou do TSE. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito relevante para a sua prova, que é propaganda eleitoral. Vamos tratar mais especificamente sobre uma ilicitude conhecida como voo da madrugada ou derramamento de santinhos. Se você não conhece esse instituto, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que tudo que nós vamos conversar aqui hoje vai te ajudar muito para a sua prova. Para quem está chegando agora no canal, eu me chamo Regina Selle, sou técnica do MPU e estou aqui para ajudar vocês nessa jornada na luta por um cargo público. Então, vamos iniciar. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, ativa os sininhos das notificações, porque eu tenho certeza que todos os conteúdos aqui trazidos vão ser muito importantes, vão te ajudar na hora da sua prova. Tá joia? Então, vamos lá. A Lei 9.504, conhecida também como Lei das Eleições, ela regulamenta diversos temas relativos às eleições que acontecem a cada 2 anos, né? Sejam eleições municipais, sejam eleições federais, estaduais, distritais, todas as nuances das eleições estão regulamentadas nessa lei. Algumas coisas no âmbito criminal e a maioria do âmbito civil. E a propaganda eleitoral, ela também é regulamentada tratada, né? É disciplinada pela Lei 9.504 e regulamentada por resoluções do TSE ao longo das eleições. Em 2019 foi editada a Resolução 23.610 e ela permaneceu vigente com algumas modificações para as eleições de 2022. E é que vocês estão estudando para a prova agora do concurso do TRE ou do TSE. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: a propaganda eleitoral, ela pode ser tanto propaganda eleitoral antecipada, que é aquela que acontece antes do início da data do requerimento de registro de candidatura, até a data da eleição, seja em primeiro turno ou segundo turno. Isso vai depender do turno ao qual o candidato está concorrendo. Mas, gente, a propaganda eleitoral antecipada, se ela acontecer antes do dia 15 de agosto, ela será, sim, propaganda eleitoral antecipada ou propaganda eleitoral extemporânea, como diz a resolução e a legislação. E ela implica na combinação de multa. Sempre que uma propaganda eleitoral antecipada é perpetrada, a essa conduta pode ser combinada uma multa. A depender da reiteração ou não, a penalidade vai ficando mais gravosa. Mas o que nós vamos falar hoje também é sobre a propaganda eleitoral irregular, que é aquela que não acontece necessariamente de maneira antecipada. Podem acontecer as duas coisas, mas a propaganda eleitoral irregular é aquela que pode ser veiculada de maneira irregular na internet, é aquela que pode ser veiculada por meio de outdoor, porque é uma conduta não permitida pela legislação. O uso de outdoor ele pode configurar abuso de poder econômico e favorecer aqueles que têm mais recursos para despender na sua campanha. Então, não, a legislação não permite o uso de outdoor. E tem diversas outras irregularidades. Uma dessas irregularidades, que é considerada propaganda eleitoral irregular, é o derramamento de santinhos, ou conhecido voo da madrugada. O que é isso? É quando diversos santinhos, panfletos, materiais de campanha são derramados às vésperas do pleito, ou mesmo no dia do pleito, um pouco antes do horário da eleição, para que, quando o candidato chegue naquele estabelecimento, ele vai para aquela escola votar, ele veja a propaganda do candidato e ali, se ele não tiver ninguém na cabeça, ele vai pegar aquele santinho e volta naquele candidato. Então, é uma irregularidade, porque quem detém um maior poder econômico vai ter um maior alcance na sua campanha. Isso vai desfavorecer a lisura, a igualdade na disputa daquela eleição. Então, o candidato com maior poder aquisitivo, ele vai ser mais favorecido. Então, a legislação veda isso de formas combinando multa na representação civil, no âmbito civil, e isso também pode ser considerado, se acontecer no dia da eleição, como boca de urna, que é um ilícito criminal, previsto no artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97. Então, nessa lei, é prevista a penalidade, né? A pena, no caso de detenção de 6 meses a 1 ano, e sendo possível haver a prestação de serviços à comunidade como uma pena alternativa e a combinação de multa. Mas, gente, vejam,
por se tratar de um ilícito criminal, não vai ensejar a instauração de inquérito policial, já que é um delito de menor potencial ofensivo, mas vai ensejar a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. O candidato, a pessoa que estiver realizando a boca de urna, ele vai ser conduzido pela autoridade policial até para a lavratura do termo de circunstanciado de ocorrência, e ele vai se comprometer perante a autoridade judiciária a comparecer em juízo. E ele se comprometendo a comparecer em juízo, não vai ser autuado flagrante e nem mesmo vai ser combinada a fiança. Não vai haver a fixação de uma fiança nesse caso. Mas o mais importante que a gente tem que saber sobre o voo da madrugada é que existe uma representação cível e que essa representação, por entendimento jurisprudencial, assente, fixado nessa resolução 23.610 do TSE, ela deve ser ajuizada até 48 horas após a realização do pleito. Antes, o TSE entendia como um entendimento prevalente há muitos anos no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que a representação por propaganda eleitoral irregular ou antecipada, ela teria que ocorrer até a data do pleito. Isso é fato. Porém, nesse tipo de representação, onde o derramamento de santinhos, o derrame de santinhos, o voo da madrugada, acontece na madrugada, nas vésperas do pleito ou no próprio dia, se tornaria inviável naquele mesmo dia o promotor eleitoral ter que ajuizar aquela representação civil. Então, o que acontecia é que muitas vezes essa conduta ela não era reprimida, então não tinha eficácia. Então, recentemente, esse entendimento foi modificado pelo TSE para permitir que a representação ela seja feita em até 48 horas após a ocorrência do pleito. E essas 48 horas, como nós sabemos, ela é prorrogada até 23 horas e 59 do dia, né, daquele segundo dia, para que o prazo se vença. Até porque o processo do TSE hoje é processo judicial eletrônico, então o prazo se encerra às 23h59, não é mais protocolo físico, que seria até às 19 via de regra. Então é isso, gente. Então, para reprimir essa conduta, hoje é possível que em até 48 horas, como eu acabei de falar, após a realização do pleito, o promotor eleitoral ou o procurador regional eleitoral, se for uma propaganda de eleição estadual, federal, distrital e não municipal, ele é quem vai ajuizar essa representação em até 48 horas após o pleito, prorrogável até as 23h59 daquele segundo dia, certo? Então, voo da madrugada é isso, é um derramamento de santinhos no dia do pleito ou às vésperas do pleito, de maneira totalmente irregular, para favorecer aqueles candidatos que têm um maior poder aquisitivo. E é importante observar que a prova, para instruir toda aquela representação, ela tem que ser muito clara. O candidato beneficiado tem que estar bem identificado nas fotos, nos vídeos, o seu número, o partido ao qual ele pertence devem ser informados na petição inicial, mas isso já é um detalhe mais processual. O que é importante é que vocês entendam que existe sim um voo da madrugada e que ele pode ser penalizado no âmbito civil ou no âmbito criminal como propaganda de boca de urna, certo? Além disso, gente, é importante falar para vocês uma coisa, é um dado básico, uma informação básica em relação à propaganda eleitoral, seja ela irregular ou antecipada, é que o candidato, aliás, a propaganda irregular, para que o candidato seja, não é na propaganda antecipada não, na propaganda irregular, para que o candidato ele seja responsabilizado por ela, é necessário que ele tenha ciência daquela ilicitude. Então, antes de ajuizar a ação, é necessário que a autoria ela seja identificada. Então, aquele candidato beneficiado ele tem que ser notificado para remover a propaganda irregular, para fazer cessar aquela irregularidade. E se ele, sendo notificado, ele não o fizer no prazo de 48 horas, aí sim é que ele vai ser considerado responsabilizado e o Ministério Público Eleitoral vai ajuizar a representação competente, a representação cabível para reprimir aquela conduta e fixar a multa, ou determinar a sua cessação, certo? Mas também a própria legislação fala isso, a Lei 9.504, no artigo 40b, fala sobre isso, sobre a responsabilidade do candidato. E também existe a possibilidade de, mesmo se o sujeito for notificado, não for notificado, se for possível identificar que não era
que era do conhecimento, do prévio conhecimento dele aquela irregularidade, se for possível, pelas circunstâncias do caso concreto, verificar isso, então ele pode ser responsabilizado mesmo sem essa prévia notificação. Por exemplo, se a esposa do candidato, ele é um candidato a vereador na cidade, a esposa dele tem uma loja de cosméticos e naquela loja ela fixou outdoors para a campanha dele, então é óbvio que